todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DiviTelaCast. Eu sou Amanda Borges, gestora no escritório, e hoje nós vamos apresentar um episódio técnico, onde vamos tratar do direito empresarial como um aliado estratégico na reforma tributária. E para o nosso bate-papo de hoje, nós temos 3 pessoas que são do nosso escritório, 3 profissionais extremamente qualificados. Estamos aqui com o Rafael Dil, que é diretor do escritório de Divitela. Estamos aqui também com o Felipe Cornelli, que é coordenador da área tributária. E estamos aqui também com o Carlos Thyssen, que é coordenador da área empresarial do nosso escritório. Bom dia. Pessoal, antes da gente entrar nos assuntos mais polêmicos relacionados ao direito tributário, direito empresarial, queria começar pedindo para o Carlos explicar um pouquinho para quem está nos escutando, que não é da área do direito, o que é o direito empresarial e de que forma ele está presente na vida dos empresários, no dia a dia dos empresários e das empresas. Vamos lá. O direito empresarial, assim, na verdade, ele tem uma abrangência muito grande nas principais áreas de atuação das empresas. Tanto no viés dos sócios, né, das relações entre os sócios, como nas relações entre os sócios e a própria sociedade, como também nas relações de consumo, nas relações com terceiros, prestadores de serviço, o direito empresarial vai estar presente. Na questão dos sócios, por exemplo, toda a questão de contrato social, estatuto social, através de um acordo de sócios, de um acordo de cotistas, todas essas questões que normalmente dão disputa entre os sócios, como a apuração de haveres, distribuição de lucros, entrada de terceiros nas empresas, tudo isso tem esse viés do direito empresarial, do direito societário, que ele vai conseguir, então, auxiliar as empresas e os sócios a regrar melhor essas relações. Também todas essas relações da empresa com terceiros, é muito importante, então, o direito empresarial na parte contratual, na parte, então, de verificar direitos e obrigações que a empresa está assumindo através de um contrato, quais são, então, né, os desdobramentos desse contrato em todas as esferas da empresa. E essa parte, inclusive, com a reforma tributária, que vai mudar uma quebra de paradigmas aí de como o imposto é calculado, toda essa parte contratual deve ser analisada para ver esses desdobramentos que vão ter perante as empresas, com possibilidade, então, de compensação de créditos, preço final de consumo do produto, né? Então, assim, o direito empresarial ele vai estar no dia a dia da empresa, tanto na questão dos sócios, da empresa e de toda essa relação, né, das empresas ou sociedades com terceiros. Sim, e inclusive, né, recentemente a gente tem visto que o direito empresarial, societário, tem ganhado um protagonismo muito grande no nosso escritório, né, Rafael? Como é que tu visualiza isso? Quais são as demandas que estão surgindo mais, assim, dos clientes? E por que tu acha que aumentou essa demanda? Bom dia, pessoal. Bom, acho que primeiro porque, de certa forma, empreender sozinho sempre é mais difícil do que você contar com a ajuda de um sócio. Então, acho que começa por aí. O Brasil ele tem um ambiente muito inóspito para os novos negócios, a carga tributária é altíssima, e eu acho que o direito societário, nessa questão, assim, falando um pouco mais da origem, né, do affectus, o Carlos, como especialista nessa área, sabe muito bem, né? Vem do affectus societatis, ou seja, o desejo de montar um business, como a gente fala. Então, hoje, realmente, assim, quando você desenvolve um trabalho visando aprimorar o conhecimento, aprimorar a técnica, invariavelmente você vai precisar de ajuda de um sócio. E nessa questão, o escritório sempre teve uma atuação muito forte no direito tributário que conversa muito com o direito societário. E a gente percebe agora que com a reforma tributária existe uma preocupação muito grande, porque a questão do direito societário ela não envolve só a economia tributária. Você pode trabalhar outras questões importantes como governança, como planejamento sucessório. Então, dentro dessa ótica, eu acho que o Felipe vai agora abordar um pouco melhor esse tema. A reforma tributária acho que vem provocando uma reflexão maior, né, por parte dos empresários. Especialmente no meu caso, eu tenho enxergado muito uma preocupação com relação ao direito sucessório. Perfeito, né? Perfeito. Eu acho que complementando ali o que o Rafael estava colocando, com a reforma tributária, os empresários sabendo que vai ter um aumento de carga tributária, vai ter uma reestruturação, eu acho que eles procuram o escritório para ver se a gente tem alguma solução ou pode ajudar eles na busca de uma redução de carga tributária ou de diminuir os impactos da reforma. Então, acho que esse movimento também tem demandado mais consultas lá no escritório, nessa área empresarial, né? Perfeito.
E Felipe, tu como coordenador da área tributária, de que forma tu enxerga esse trabalho em conjunto, né, do direito empresarial com a área tributária? De que forma eles podem ser estratégicos em conjunto? Não, perfeito, Amanda. Muito obrigado pela pergunta. É um aspecto que a gente tem que levar em consideração que direito tributário e direito empresarial sempre tiveram conectados e tiveram que ter diálogo. A gente não tem como pensar num planejamento, uma reestruturação societária sem refletir a respeito dos impactos tributários que elas geram. Muitos planejamentos, inclusive, têm uma estruturação pensada em economia de tributos, né? Antes da reforma e depois da reforma vai continuar sendo da mesma forma. O que a gente tem que pensar é que dentro dessa movimentação que a gente está tendo, uma virada paradigmática que a gente tem com a alteração promovida pela reforma tributária, e em todo esse período de transição, essa aproximação começa a ser ainda mais necessária. Eu acho que, como o Carlos mencionou, a gente tem uma necessidade de revisitar, por exemplo, contratos. E contratos dos mais variados, contratos com fornecedores, contratos com clientes, contratos com locadores, entre diversos aspectos que podem ser ponderados. O Carlos mencionou aqui a própria questão das cláusulas de preço, por exemplo. A gente consegue praticar o mesmo preço se é um preço bruto, por exemplo, previsto no contrato depois da reforma tributária e com as alterações nesse período de transição, em que a gente tem o ICMS sumindo paulatinamente, 2029 a 2033, benefícios deixando de existir, surgindo novos tributos. Então, é pertinente que diversos aspectos da parte contratual sejam revistos. O próprio Rafael mencionou. A gente fala muito de uma reforma sobre o consumo, mas não é uma reforma tão somente do consumo. A gente tem alterações significativas no ITCD. E a partir do momento que a gente tem uma alteração do ITCD, também aquela outra área de conexão que a gente tinha entre tributário e empresarial, que era a questão de planejamento sucessório, planejamento patrimonial, isso também tem que começar a ser revisto, tem que ser pensado novamente. Então, eventualmente, alguém que estruturou algum planejamento, tinha uma holding, tinha uma offshore, dentro do período atual é necessário revisitar essas regras, porque a gente tem uma reforma que acaba reestruturando um pouco isso. Então, a conexão e o diálogo entre o tributário e empresarial acaba acontecendo numa medida ainda maior nesse momento pós-reforma ou durante reforma, né? Que a gente está num período ainda de transição. E um fenômeno que a gente vem percebendo, né, Carlos, junto aos tabelionatos, né, Felipe, é o pessoal justamente preocupado com essa questão do ITCD, que o Felipe bem comentou. Sim. Tem muitos empresários se antecipando e realizando doações, né, em vida para os seus descendentes, né, seus filhos, preocupados com esse aumento da carga tributária que vai vir. Com certeza. E até falando, né, sobre o ITCMD, que é um imposto que é sobre herança, sobre a doação, é um dos pontos que a reforma tributária trouxe alterações significativas, né, Felipe? O que trouxe a reforma tributária agora sobre o ITCMD? Tu poderia nos explicar um pouquinho? Perfeito. A respeito da reforma tributária que nem a gente estava comentando, a gente fala muito de uma reforma sobre o consumo. A gente teve uma colega também aqui que trabalha conosco, a Cristiane, que mencionou, né, que na parte de consumo não é nem uma reforma só da tributação sobre o consumo, é uma reforma das relações negociais que envolvem a própria empresa. Perfeito. E a gente tem também uma reforma que altera a tributação sobre heranças e doações, alteração do ITCD. E dentro da emenda 132, a gente já tem uma previsão que estipula que, após a reforma, obrigatoriamente serão progressivas as alíquotas do ITCD. Então, antes da reforma, era facultativo. Alguns estados, por exemplo, São Paulo, tinha uma alíquota fixa de 4% de ITCD. A partir de agora, não existe mais essa possibilidade. É necessário que seja progressiva a alíquota. Como que vai ser estado por estado? Cada estado define. A gente tem uma alíquota mínima de 2% e uma alíquota máxima de 8% nesse momento, mas pode ser alterado por uma nova resolução do Senado Federal. A gente também tem a situação a respeito de bens móveis, né? Que hoje em dia a partir da reforma, né, nós teremos que ter que esses bens móveis sejam inventariados no local do domicílio, do último domicílio do falecido, que é diferente do momento anterior, que era onde fosse aberto o inventário, né? Dependia de onde fosse aberto o inventário para que fosse competente, então, aquela localidade, aquele estado para tributar o ITCD. A gente também tem uma questão de uma alteração relevante que é a respeito de falecido no exterior ou que possua bens que seriam inventariados no exterior. Existe uma alteração de regra que agora é necessário que esses bens sejam inventariados
no Brasil, sejam tributados no Brasil, a rigor. Então, algum planejamento que envolvesse alguma estrutura no exterior também tem que ser reavaliado dentro dessa reforma, porque a emenda vai dizer que bens situados no exterior, que seriam inventariados no exterior, e também pessoas domiciliadas no exterior terão tributação de ITCD no Brasil do último domicílio do falecido, ou então no local do imóvel. Então, é importante a gente conseguir ter essa verificação, até porque a gente tem as alterações da emenda e a gente tem alterações que vão ser promovidas também pelo PLP 108, que é um projeto de lei que está em vias de ser aprovado, e as alterações são muito mais significativas. Então, dentro desse aspecto, é importante que a gente pondere planejamentos que já existiam antes da reforma, para que agora sejam revisitados nesse novo cenário que gera impacto, sim, significativo na tributação sobre herança e doações. Acho que para complementar, que a reforma vai trazer, então, esse imposto escalonado, que, como o Felipe falou, em alguns estados ele é tributado, a alíquota é uma tributada de forma fixa, vai ter, né, provavelmente vai ter a equiparação dessas alíquotas entre os estados. Né? Hoje tem estados que cobram 4%, 6%, 8%. Então, com a reforma e com a legislação complementar, pode ser que essa alíquota sofra um impacto de 100%. Então, é muito importante essa antecipação do planejamento, né, com a transferência de algum bem para os herdeiros, para os filhos, como forma, então, de ainda continuar aproveitando essa alíquota mais baixa. Eu até vou fazer um comentário com o que o Carlos disse, que é muito importante. Nós fizemos um episódio anteriormente, né, um podcast aqui do escritório, sobre reforma tributária especificamente. A gente conseguiu debater bastante sobre como a carga tributária, o aumento da carga tributária vai favorecer os cofres da União. Isso não há dúvida com relação a esse aspecto. Os municípios vão ficar prejudicados, os estados também. Então, eu vejo como certo o aumento do ITCMD. Justamente por essa perda de arrecadação, porque vai ser um tributo ainda na mão dos estados, né? E um ponto importante que eu acho que vale a pena destacar é que essa questão também da tributação de pessoas domiciliadas no exterior, ou então de ativos que foram inventariados no exterior, é importante destacar que o Supremo já tinha se posicionado há pouco tempo atrás, no sentido de que isso não poderia ser tributado no Brasil, porque não haveria lei complementar nacional tratando a respeito do assunto. A partir do momento que a gente tem a emenda diz não depende mais de lei complementar. E aí a gente vai ter uma discussão logo ali na frente, porque tinha alguns estados que já tinham legislação instituindo esse tributo, mesmo sem a lei complementar nacional. A partir do momento que a Constituição deixa de existir, deixa de exigir essa lei complementar, como é que vai acontecer? Existe uma repristinação, aquela legislação que não tinha base na Constituição, já tinha sido afastada pelo Supremo, vai passar a valer sem respeito à anterioridade, que tem aqueles 90 dias que tem que ser respeitados, ou não, ou tem que ser editada uma nova lei. Então, a gente vai ter algumas polêmicas também para situações que aconteçam logo após a edição do PLP 108, né, da lei complementar que vai tratar a respeito disso. Né? Então, a gente vai ter algumas discussões aí que eu acredito e pode ser uma oportunidade também, ou de antecipação, ou de alguma discussão que possa surgir em caso de cobrança do ITCD em um momento que não poderia ser cobrado. E aí mais uma conexão, né, Carlos, com o direito societário, porque a gente sabe que muitos empresários fizeram planejamentos familiares, sucessórios no passado com offshores, né? Destinando imóveis, ativos financeiros no exterior, e isso muda muito o cenário, né? Quando a legislação brasileira passa a prever, que, como o Felipe falou, a despeito da decisão do Supremo que vedava a tributação, com essa nova legislação, também é algo importante se levar em consideração. Né? Eu acho que vai ter que ser feita uma análise de cada estrutura que foi feita lá atrás, né, com os efeitos, com os impactos da reforma tributária. Vai ter que ser feita essa análise e talvez tenha que ser feita uma reestruturação. Né? Exatamente. Nesse ponto, Carlos, a gente tem ainda um período, né, até começar ali a realmente entrar os efeitos da reforma tributária. O que tu tem de recomendação do que deve ser visto ainda nesse restinho de 2025 que a gente ainda tem? Com a reforma tributária vai ser muito importante, então, todo esse aspecto da reorganização societária, tanto das empresas como das holdings, né, que foram utilizadas, como o Rafael estava falando, para um planejamento sucessório. Então, é bom revisitar para ver a estrutura hoje em vigor, para ver se a gente consegue melhorar algum aspecto de gestão, de economia de tributos. Então, muito importante para os empresários, antes da entrada em vigor da reforma tributária, implementar ou complementar esse planejamento sucessório.
Pode ser através da estruturação de uma holding com transferência de cotas aos filhos ou mesmo de uma transferência de um bem específico. Acho que é importante lembrar assim, que nós temos instrumentos que o doador pode continuar, por exemplo, no comando desses bens. Ele não perderia, então, assim, esse comando, o poder de controle, não teria nenhum prejuízo e também poderia colocar algumas salvaguardas no próprio patrimônio transferido aos filhos. Questões de matrimônio, união estável. Então, assim, é muito importante analisar, né, o anseio familiar, a estrutura do grupo familiar para apresentar a melhor opção de como alocar esse patrimônio, como gerir as discussões entre filhos. Às vezes um filho tem mais uma aptidão para ser administrador do negócio, para tocar um negócio. Então, tudo isso com um planejamento a gente consegue organizar. E na questão da reorganização societária das empresas, inclusive para frente à reforma tributária, é importante ver a estrutura atual das empresas, que muitas vezes a empresa é constituída com um tipo jurídico específico, uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada, que traz algumas questões pontuais de cada tipo dessa empresa e pode impactar no planejamento, como distribuição de lucros, né? Algumas ficam mais engessadas, outras não. Ao longo do tempo também o grupo empresarial ele pode criar empresas, criar filiais. Então teria que ser feita antes da entrada em vigor da reforma uma análise estrutural do complexo dessas empresas e ver se for o caso de cisão, de fazer o fechamento de alguma empresa, ou mesmo de abrir alguma estrutura para alocar uma alocação de equipamentos, por exemplo, ou para fazer uma empresa específica de prestação de serviços. Então, acho que a reforma tributária tem esse viés de ser necessário revisitar as estruturas das empresas e tentar melhorar via os aspectos de gestão, controladoria e ganho tributário. E, por fim, eu acho que a questão que o Felipe muito bem colocou vai ser a revisão dos contratos, de todas essas relações da empresa com os terceiros. Até se eu posso pegar um gancho, né? Acho que até todos esses pontos que o Carlos colocou são super relevantes. E um ponto que eu acho que é pertinente, que ele colocou no início da resposta dele, é a respeito da questão realmente de planejamento sucessório, né? A gente tem uma janela de oportunidade até o final desse ano, principalmente, para conseguir fazer movimentos como, por exemplo, uma antecipação de uma doação, eventualmente com uma reserva de usufruto, ou alguma forma de estruturação que consiga antecipar, evitando, né, esse aumento de alíquota que potencialmente vai acontecer, como o Rafael bem mencionou. Também conseguindo repensar as estruturas, né, que foram realizadas ali atrás, até porque não tem muito como fugir. Nesse momento tem que fazer conta, né? Não tem como fugir de revisitar alguma coisa que foi feita lá atrás, porque o mundo muda muito rápido, né? A gente é atropelado pelo mundo o tempo inteiro. Então é importante que a gente esteja presente, atento e com consultores que realmente possam ajudar nesse momento, porque do contrário se pode deixar muito dinheiro na mesa, se pode perder muito daquele patrimônio familiar que foi estruturado. E eu acho que também o Carlos mencionou bem, né, no sentido de que esse planejamento não é só tributário, né, quando se fala numa estruturação para proteção patrimonial ou sucessória. Também toda a questão de filhos, de qual que é o filho que tem mais aptidão, da questão a respeito de regime de bens, entre outras questões, para a tutela desse patrimônio que foi constituído por um patriarca, enfim, que agora vai repassar para os seus filhos para conseguir manter a gestão de negócio e gestão desse patrimônio. Né? E aí a gente já fala um pouquinho do direito de família, né? Interessante. Normalmente é um assunto que as famílias evitam falar, né? A gente lidar com a morte, com sucessão e tudo mais, é um assunto que as pessoas normalmente evitam falar sobre isso, né? O direito é fascinante, assim, porque a gente costuma separar as áreas em caixinhas, o direito societário, o direito tributário, o direito de família. Mas agora, por exemplo, aqui a gente está conversando sobre algo que você tem uma intersecção das áreas de forma direta e super influente. É o tipo do trabalho que você tem que chamar o cliente e conversar e entender o caso dele. E a fórmula... não existe uma fórmula mágica para todas as situações, né, Felipe, né, Carlos? Acho que a gente tem que entender, como o Carlos falou, a história da família, quais são os planos dos filhos. Será que os filhos querem continuar no negócio? Será que não querem? Vou profissionalizar a empresa? Não vou. Vou colocar o patrimônio fora do Brasil? Não vou. Vou investir mais em imóveis? Então, assim, é uma questão muito particular. Cada caso tem uma solução. Acho que cada caso tem que ser pensado de forma individualizada. Sim. A gente tem tanto, né, a gente fala, não é só um planejamento, acredito que sucessório e societário, é um planejamento da própria família envolvida, né, de como as coisas vão funcionar daqui em diante, né? Não fugir de assuntos importantes
por um certo receio de falar, por ser um assunto mais pesado, né? Às vezes não é uma coisa tão tranquila de ser conversado, e com certeza ter o apoio, né, de profissionais que possam auxiliar nesse tipo de conversa é muito importante, né? Isso. E acho que, inclusive, com a reforma tributária das pessoas, né, dos empresários, sabendo que vão ter mudanças significativas, acho que esse é o momento oportuno de tocar nessa questão, que é realmente uma questão que impacta, né? É um tabu, às vezes, falar na morte, no falecimento, de como fazer essa transferência de patrimônio. Então, a reforma tributária tem ajudado nesse aspecto, das pessoas ficarem um pouco mais abertas, né, a um planejamento, a uma estruturação. Nem sempre a holding, por exemplo, é o melhor caminho. Então, assim, como o Rafael falou, é fazer análise pontual da família, do patrimônio familiar, para conseguir, então, fazer uma alocação melhor dos recursos, né, para ter uma liquidez em casos de necessidade. Então, assim, analisar caso a caso e oferecer para o cliente a melhor solução. E a melhor solução vai passar por nessa análise de todas as áreas, não só a tributária, como empresarial, familiar também, para ver a melhor destinação desse patrimônio. Isso eu posso pegar mais um ponto também a respeito da holding, né? Que a gente sabe que o nome é bonito, é pomposo, então muitas pessoas querem ter uma holding, mas não refletem se realmente aquilo ali é a melhor alternativa para a proteção patrimonial e para o planejamento sucessório de cada família, né? Só que também é importante destacar, novamente retomando um ponto que o Carlos mencionou, que estruturar uma holding muitas vezes não vai ser o objetivo exclusivo, né, de conseguir ter uma proteção tributária, vamos dizer assim, uma redução de carga tributária. Muitas vezes tem outros objetivos, como, por exemplo, conseguir gerenciar melhor ativos imobiliários para locações, para vendas, entre outros aspectos que podem ser pertinentes também na estruturação dessa pessoa jurídica, né? Então, é relevante, né, que a gente pense que essas estruturas não têm o objetivo exclusivo também de economia tributária, mas muitas vezes para gerenciamento de ativos, conseguir ter uma organização dentro do seio familiar, de conseguir que cada pessoa consiga estar de forma justa dentro daquela estrutura societária e que viabilize, então, a gestão desses ativos de uma forma otimizada. Isso aí. E entrando agora nesse assunto de locações, que também foram afetadas, né, pela reforma tributária, locações tanto de pessoas físicas, pessoas jurídicas. Rafael, como é que está esse cenário da reforma tributária para as locações? Olha, eu acho que a gente deveria fazer um podcast só sobre isso, tá? Porque tiveram muitas mudanças realmente assim, significativas. O Felipe bem colocou que a reforma tributária ela é uma reforma sobre o consumo. Porém, ela afetou diretamente a questão do mercado de locações. Hoje em dia, fazendo uma comparação como funciona hoje, por exemplo, um imóvel em nome de uma pessoa física, a rentabilidade desse imóvel, ou seja, o aluguel que o proprietário recebe, o locador recebe, ele é tributado pelo carnê-leão. Então, a pessoa física hoje tributa de 7,5% a 27,5%, a depender do valor que ela recebe. Com a reforma tributária, ela vai passar a pagar, além do imposto de renda, ela vai passar a pagar o IVA, ou seja, o IBS e o CBS. Existe, sim, uma isenção para aqueles que possuam até 3 imóveis e uma receita inferior a R$240 mil ano. Essas pessoas continuarão pagando somente o imposto de renda. Ou seja, aquele locador que tiver até 3 imóveis e uma receita inferior a R$240 mil, ele não vai precisar pagar o IVA. Porém, acima de 3 imóveis, ou seja, 4 imóveis e uma receita acima dos 240 mil, a pessoa física vai pagar o IVA. O que torna extremamente pesada a questão tributária. Extremamente pesada. Apesar de haver uma redução da alíquota, a alíquota estimada, nesse caso, chega a quase 9%. Então, se nós somarmos os 27,5%, por exemplo, imposto de renda da pessoa física, mais os 9% do IBS e CBS, é uma carga tributária altíssima, né? Em torno de 35%. Evidentemente que você pode criar, então, uma jurídica. É muito comum as empresas jurídicas, né, no formato de empresa imobiliária, geralmente pagando pelo lucro presumido. Essas, sim, hoje já pagam uma carga tributária inferior, pagam, somando todos os tributos, em torno de 11% a 14,53%. Essas empresas também terão um aumento de carga tributária. As empresas do lucro presumido também vão ter uma majoração, vão acabar pagando em torno de uns 19%. Então, veja que mesmo no caso das pessoas jurídicas também é um aumento bem significativo da carga tributária. E aí você vê os reflexos disso, né? Claro, eu estou tentando enxugar, tem vários outros aspectos, porque eu citei uma questão do limitador de 240 mil e os 3 imóveis, mas existe um outro limitador que é de 288 mil no ano, ou seja,
esse critério de 240 mil e 13 imóveis é com relação ao exercício do ano anterior. Mas se o empresário, o locador, obtiver um valor de locação acima de 288 mil, também tem que passar a tributar pelo IVA. Então, assim, realmente são mudanças muito significativas. Agora, aquela questão, a tendência é que o locador repasse esse custo, né, para o locatário, esse aumento da carga tributária. Basta saber se o mercado vai aceitar esse aumento. Né? Evidentemente, a gente teve um exemplo, por exemplo, na pandemia. Muitas pessoas que tinham imóveis sofreram uma redução muito grande, né, na questão das locações. E o mercado ficou um pouco achatado depois da pandemia. Eu me lembro, na época, era comum você investir no mercado de locações e imaginar uma expectativa de retorno de 1% sobre o valor do imóvel. Você falava muito isso há uns 10, 15 anos atrás. Você investiu 10 milhões no imóvel, vai ter no mínimo 1% de retorno com a locação. Após a pandemia, mudou totalmente esse critério. Né? Hoje, você tirar 0,5, 0,6, 0,7 é um baita de um retorno. Mas com o aumento da carga tributária, será que todos os locadores vão conseguir repassar isso? Até porque o tributo vai vir destacado na nota. O locatário que for pagar o aluguel todo mês, ele vai estar vendo isso. Sim. Então, vai ter seguramente vai ter uma negociação muito forte aí entre locador e locatários. Né? Eu acho que, assim, nesse ponto específico, a locação, a conversa entre as duas partes vai ser muito importante. A gente, né, tanto pode estar auxiliando um locador, por exemplo, uma cadeia, né, uma rede de lojas, por exemplo, que tenham várias locações, ou um empresário que tenha uma holding patrimonial, que tenha vários imóveis. Então, cada situação tem que ser bem analisada. Né? E o melhor caminho que se pode, neste momento, que se pode adotar é uma conversa, é uma renegociação. Mesmo porque se a questão for parar no judiciário, através de um reequilíbrio que pode ser buscado, a gente nunca sabe, né? Inclusive, como o Rafael falou na questão da pandemia, ou das próprias enchentes, né? Ou quando há uma mudança significativa dos indexadores da locação, normalmente o judiciário interfere e tem, né, determina, digamos assim, um indexador, uma redução de indexador. Então, é importante exatamente essa preparação, né, do empresário de analisar a situação desses contratos de locação e já buscar de antemão um acerto, uma conversa para tentar mitigar um prejuízo, para tentar repartir o prejuízo com o outro lado, quer seja locador ou locatário. E né? por incrível que pareça, né, Carlos, ainda existem muitos locadores com imóveis registrados na sua pessoa física. É surpreendente, a gente acha que todo mundo tem empresa imobiliária. Não, tem muitas pessoas, famílias tradicionais, que possuem imóveis na pessoa física. E com a reforma tributária, seguramente, eles vão ter que repensar essa estruturação e talvez passarem a constituir, né, sociedades imobiliárias. Até se eu posso pegar um ponto também que eu acho que é importante, que o Rafael comentou a respeito do locador pessoa física, né? Aí quando o Carlos comentou, ele já comentou a respeito do locatário, pessoa jurídica, num certo sentido, né? E eu acho que essa pressão também por preço também vai ser complexa pelo fato de que se o locador é pessoa física e o locatário é pessoa jurídica, ele vai querer crédito de BS-CBS. Exatamente. E esse é outro impacto que pode ser ocasionado também nessa negociação que o Carlos mencionou, porque eventualmente se quer repassar o preço, mas o cliente, né, vamos dizer assim, o locatário vai dizer, não, tudo bem, tu quer me repassar o preço, eu ainda não tomo crédito. Exato. Não, por esse preço eu não pratico mais com você. E aí as margens, eventualmente, que também o Rafael mencionou, podem cair ainda mais num contrato de locação, para que o locador, no final, seja pouco interessante que ele continue locando, que essa atividade pode acabar perdendo o prestígio, perdendo o interesse. Exatamente. Né? Interesse econômico. Perfeito, não, acho que o Felipe colocou muito bem. Isso só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, o locatário, pessoa jurídica, vai forçar muito o locador, se for pessoa física, como o Felipe falou, a constituir uma pessoa jurídica, porque senão ele não vai tomar o crédito. Sim. E a não cumulatividade, dita não cumulatividade plena, a gente sabe que para a indústria funciona muito bem, né, Felipe? Mas para o setor de locação não é tão fácil assim, porque ainda que permita tomar crédito, a base de crédito no setor imobiliário ele é muito restrita. Você vai tomar crédito sobre despesas talvez de manutenção, de pintura, de eventual reforma do imóvel. Não é uma base tão grande que venha de alguma forma mitigar os efeitos da majoração tributária, diferentemente da indústria, que eu acho que sim, a não cumulatividade plena vai surtir um efeito bem maior, mas no setor imobiliário me parece muito restrito esse efeito.
E quem tem contratos em vigor agora de locação, vocês recomendam que reavaliem esses contratos? Com Isso? certeza. Readequação de preços, já conversar com o locador, né? O locatário já conversar com o locador, já prevendo um ajuste de cláusulas, é muito importante, realmente. O melhor caminho é a negociação. Nesse momento, que o indicado é sentar, conversar, dialogar, para manter essa paridade lá atrás do valor da locação, do imóvel, tentar fazer acerto sempre de forma extrajudicial, né? Acho que é a recomendação. Revisitar os contratos, analisar os impactos para ambos os lados e chegar num denominador comum. E nessa parte até de contratos, agora a gente estava falando de locação especificamente, mas os contratos, de um modo geral, vão ser muito afetados pela reforma tributária, né? O contrato com fornecedores, com prestadores de serviço, que vão ter que ser reavaliados. Como é que vocês verificam esse cenário, assim, principalmente para as empresas, assim, que têm, né, diversos contratos? Como é que vocês avaliam esse cenário? O que dá para ser feito? Eu acho que o primeiro ponto é conseguir fazer um diagnóstico a respeito das relações contratuais que tem nesse momento. É muito importante entender quais são aqueles contratos que mais afetam na operação da empresa para que consiga se avaliar o que deve ser feito em cada caso concreto. A partir desse diagnóstico, definir qual é que é o plano de ação que pode ser tomado a partir dali. Porque, por exemplo, tem muitas empresas que têm contratos de longo prazo. A gente sabe que na Lei Complementar 214 estipula que contratos de longo prazo com a administração pública serão reavaliados automaticamente, por força de lei. Os contratos privados, eles vão ter que ser renegociados, como muito bem disse o Carlos, relação por relação. Porque são contratos de direito privado e existe autonomia da vontade para as partes estipularem. Tem muitos contratos com preço bruto sendo praticado. Normalmente se pratica pelo preço bruto e a gente sabe que muitos tributos incidiam dentro, né, por dentro. A partir de agora que a gente tem um tributo por fora, a precificação começa a ter que ser por meio de preço líquido, colocando o tributo por fora e aí exigindo uma renegociação desses contratos. Também cláusulas que protejam durante o período da transição, tratando a respeito dos impactos e dizendo como é que vai ser superado esse momento, quais são as responsabilidades, quando que vai haver uma renegociação automática em virtude de modificações promovidas pela legislação. E, além disso, também questões a respeito da própria definição de responsabilidade tributária em momento que a gente começa a ter uma forma de não cumulatividade diferente, né? Tanto para cadeias que tenham, por exemplo, marketplace, eventualmente indústrias de tecnologia, que tem uma responsabilidade muito ampliada pela Lei Complementar 214, vão ter que ter essas cautelas de estipular como é que se faz quando houver uma responsabilização de terceiro. Vai ter um direito de regresso, um abatimento de preço, como é que vai ser praticado? Ou inclusive pela própria não cumulatividade, que a gente sabe que o sistema da Receita Federal, que vem sendo divulgado nas lives da Receita Federal, enfim, que vai haver uma atualização minuto por minuto praticamente para saber se o crédito foi validado ou não e que tem o split payment que garante o crédito imediatamente para o cliente, mas a gente sabe que vai ter algumas situações, ou porque o split não funciona em 100%, ou porque o sistema da Receita Federal não funciona em todas as situações, ou ainda por situações que não transitem pelo sistema financeiro, só vai gerar crédito quando for pago o tributo no final do período de apuração pelo meu fornecedor. E como é que eu consigo me resguardar dentro desse momento para que, se eventualmente meu crédito não for validado, como é que vai ser suportado esse crédito? Quem é que vai ficar com responsabilidade? Se abate na próxima relação negocial ou se cria uma cláusula dentro do contrato dizendo que o cliente vai sempre pagar o tributo do fornecedor com o intuito de assegurar o seu crédito individualmente considerado? Então, enfim, são questões que têm que ser avaliadas agora nas relações negociais que já existiam no passado e que agora vão ter que ser aditivadas, vão ter que ser renegociadas em um momento de cenário diferente, né? Uma legislação diferente. É interessante, né? Ouvindo o Felipe falar, eu fico imaginando, por exemplo, o setor da construção civil. Eu posso estar cometendo um equívoco, mas eu acho que o setor da construção civil talvez seja um dos, se não o número 1 em número de geração de empregos, com certeza um dos que mais gera empregos no país. Aí você fica imaginando se houver, de fato, uma mudança radical no setor de locações. Quer dizer, os empreendimentos imobiliários comerciais talvez tenham uma alteração, né? O Felipe comentou, vou dar um exemplo claro. Poder público não toma crédito de PIS e COFINS, não toma crédito de CBS e IBS. Por exemplo, uma família que detém um imóvel que hoje gera uma receita de locação, só que este imóvel, quem paga o aluguel, é uma repartição pública. Se houver um aumento, e vai haver um aumento na questão da tributação das receitas de aluguel,
o dono de imóvel, o locador, talvez não consiga repassar todo esse aumento para o poder público. Primeiro que o poder público, quem loca, o locatário, não vai tomar crédito de IBS, CBS, e talvez vá forçar com que o locador diminua o preço do aluguel. Ou mantenha o preço do aluguel muito semelhante do que é praticado hoje. Ou seja, o dono do imóvel vai perder margem. Deixa de ser interessante investir naquele mercado imobiliário de locações porque minhas margens diminuem, talvez eu vá investir o dinheiro em outro setor. Vou comprar debêntures, vou comprar renda fixa, vou investir. Porque, né, Carlos? O Carlos nós somos da mesma geração. A gente se criou ouvindo de que o setor imobiliário sempre foi um setor muito atrativo para receber renda, né? Então, o empresário, aquele que atua na atividade profissional liberal, sempre viu a área imobiliária como uma área de reserva. Ou seja, ali que eu faço uma reserva financeira, ali que eu faço meu pé de meia. Era o principal investimento. Era o principal investimento. Ou seja, depois de uma certa idade, eu vou ter alguns imóveis locados e essas receitas vão servir como uma aposentadoria. No momento em que a minha margem reduz absurdamente porque ficou muito caro, porque a tributação ficou muito cara e eu não consigo repassar esse aumento para o mercado, talvez não seja tão interessante investir na locação comercial. Talvez eu coloque o meu dinheiro em outro lugar. Sim. Sem falar, nós estamos aqui falando do aumento da carga tributária, mas esquecemos uma coisa, ainda vai vir uma reforma do imposto de renda. Sim. Além de toda a tributação do IBS-CBS, quando a empresa imobiliária for distribuir o lucro para o seu sócio, ainda vai ter uma perna de tributação do imposto de renda na pessoa física. Que hoje o dividendo ele é isento. Então tem mais esse aumento, né, Felipe Carlos, que a gente não esqueceu de comentar. Então vai ser um aumento muito pesado. Isso vai dar uma mudança no cenário econômico brasileiro muito relevante. As relações negociais, de um modo, né, vão ser muito afetadas, né? E só para complementar o que o Felipe muito bem falou ali da necessidade de revisão desses contratos das empresas, seja com fornecedores, prestadores de serviços, poder público, né? Também nos casos de compra e venda direta, por exemplo, que não exista um contrato formalizado, pode ser feito um documento também para garantir exatamente esses casos, de poder utilizar uma compensação de crédito, quem vai ser o responsável por ressarcir uma eventual impossibilidade de utilização desse crédito. Então, além da revisão específica dos contratos, fazer outros instrumentos, fazer um documento complementar às operações do dia a dia da empresa. Perfeito. Eu acho que todos esses aspectos são muito pertinentes, né? E um ponto que o Rafael trouxe, que eu acho que é relevante, né? É a gente conseguir pensar que essa reforma tributária, diversas medidas estão sendo tomadas também, o quanto que isso impacta na própria questão de uma atitude empreendedora dentro do Brasil, né? A gente acaba tendo uma tributação que é tão sufocante que acaba isso... muitas vezes estimulando que se invista praticamente em rentismo, que se tire o dinheiro do capital produtivo ou se aloque valores para o exterior, enfim, se desloque valores para o exterior, com o intuito, inclusive, de proteção contra um risco Brasil que cada vez aumenta mais, né? Diante de um cenário de muita incerteza, aumento de tributação, porque o discurso da neutralidade ele acaba não combinando com um Estado que cada vez mais tem uma necessidade de receitas para custear gastos cada vez mais crescentes, né? A própria reforma tributária que a gente está conversando, a gente tem gastos significativos para a estruturação, por exemplo, do comitê gestor, para a estruturação de um novo CARF, vamos chamar assim. Então, o quanto que é importante, né, que as pessoas estejam atentas também a isso, e que a gente consiga também estar buscando caminhos, né? Nós como consultores na área empresarial, a gente consiga pensar em caminhos para auxiliar essas pessoas, empreendedores, sócios, executivos, nessa transição dessa reforma para avaliar os melhores caminhos para evitar também uma perda diante desse cenário de transição. É muito desafiador, né, Felipe? Eu estava dando uma lida sobre a questão, por exemplo, das locações temporárias. Do Airbnb, que é um fenômeno razoavelmente novo, né, na nossa economia, mas que com a reforma tributária vai ser diretamente impactado. Hoje, a pessoa que possui um imóvel, por exemplo, para locação nesse formato Airbnb, ela vai talvez chegar a pagar talvez 40% a 42% de tributos se ela mantiver no formato pessoa física. Talvez ela vai ter que criar uma jurídica para administrar os seus imóveis que ela hoje aluga no formato Airbnb. Porque as locações por temporada foram altamente impactadas pela reforma tributária. Vai ficar muito caro mesmo. Então, aqueles que têm um apartamento ou dois e recebem um aluguel de Airbnb, já consultem o seu advogado, porque provavelmente
buscar um formato onde eles tenham uma economia tributária, porque senão não vai valer a pena. Você vai deixar quase metade do valor que você recebeu de locação para o fisco. Fica muito caro. Temos várias mudanças vindo por aí, né? E a gente deixa um pouco de falar só sobre... Porque quando a gente fala em reforma tributária, a gente sempre pensa, né, o direito tributário. Mas não é só a área tributária que vai estar envolvida aí. Temos área empresarial, societária, civil. Então, assim, é tudo em conjunto trabalhando para conseguir chegar numa melhor estratégia. A gente deixa de ser algo mais reativo, né? A parte jurídica deixa de ser mais reativa e acaba sendo mais estratégica para as empresas e para os empresários, né? Então, para a gente fechar aqui o nosso episódio de hoje, eu queria que vocês pensassem em algum conselho jurídico que vocês consideram mais relevante para um futuro próximo, assim, para o empresário, para uma empresa, que vocês consideram que seria importante eles começarem a pensar nesse momento? Acho que o principal hoje é a prevenção, é analisar as estruturas empresariais, as relações, então, comerciais, negociais das empresas, com esse viés dos impactos da reforma tributária e o que tem que ser feito multidisciplinar, fazer essa análise preventiva e tomar as medidas, né, para mitigar esses impactos da reforma, aumento de carga tributária. Então, fazer uma adequação já, desde logo, desses pontos que forem identificados que necessitam de alteração. Eu gostaria de complementar o que o Carlos falou. Eu acho que, embora a reforma tributária as pessoas não estejam se preparando da forma como deveriam se preparar, porque ela vai entrar em vigor de forma assim, definitiva, 100% a partir de 2032, mas agora em 2026 a gente já tem o início do IBS-CBS. Eu acho que o mais relevante de tudo é procurar um advisor, procurar o seu consultor jurídico, enfim, para buscar a sua melhor formatação, arquitetar o seu melhor plano, considerando que não existe uma fórmula de bolo. Eu acho que o direito societário é interessante porque leva em conta questões não só tributárias, como a gente falou, mas questões familiares, questões negociais. Então é importante vislumbrar e procurar uma solução específica para a sua história, para o seu caso específico. Eu acredito que o Rafael e o Carlos falaram tudo. Tem que, nesse primeiro momento, fazer um diagnóstico. A gente comentou a respeito de diversas perspectivas nessa relação entre tributário e empresarial, e societário, e civil. A gente trabalhou aqui a respeito de várias perspectivas e também sobre a reforma tributária. E a gente verifica que aquilo que seria uma simplificação, na verdade, gera bastante complexidade, né? Seja na parte de locações, seja na parte de estruturação no planejamento sucessório, seja na própria relação da empresa com seus sócios, com clientes, com fornecedores. Tudo vai ser modificado a partir da reforma tributária, o que gera necessidade e uma urgência de se buscar medidas. A gente falou muito aqui a respeito da questão de planejamento sucessório. Eu acredito que, como recado final, eu acho que um ponto é de ser pensado ainda dentro desse ano a respeito de qual o movimento que é mais interessante para a proteção do patrimônio que foi constituído por uma pessoa e que agora vai ter que ser repassado para os seus herdeiros, e que se pense nisso dentro desse ano ainda, evitando que existam prejuízos para esse patrimônio familiar que foi tão duro para ser conquistado, que agora eventualmente se dissolva e tenha que ser repassado em grande parcela para o fisco ou para outros consultores dentro desse cenário. Perfeito. Quem se planejar, quem bolar a estratégia antecipadamente, com certeza, no mínimo, vai transitar com mais tranquilidade nesse período aí que a gente vai estar passando por várias mudanças, né, pessoal? Perfeito. Então, queria agradecer a presença de vocês, as contribuições. E para você que está nos assistindo, que quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo sobre reforma tributária, conteúdo principalmente da reforma tributária, né, que agora a gente está vivendo esse momento, continue nos acompanhando, que vão ter muito mais episódios nesse sentido aqui no nosso podcast. Tchau, tchau, até a próxima!